Eu quero falar de uma outra situação agora, que envolve o governador Tarcísio de Freitas, que anunciou um programa social que deve tirar mais de 35 mil famílias do estado da extrema pobreza. E esse programa, ele foi muito também ali comparado com o programa Bolsa Família, né? E aí a gente quer entender se isso teria a ver com algum movimento também de projeção nacional, enfim. Vamos entender como é que esse programa vai funcionar com a Valéria Luizetti, que vai contar agora, e depois eu vou perguntar aqui aos nossos amigos se eles entendem se dá para comparar um programa com o outro. Conta aí, Valéria Luizetti, bem-vinda. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, o programa anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se chama Superação SP. E como você mencionou, ele prevê, então, que pelo menos 35 mil famílias serão retiradas da extrema pobreza no prazo de 2 anos. Para isso, é claro, investimentos por parte do Estado. Foram, então, previstos mais de 500 milhões de reais por ano pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 150 milhões serão destinados a ações nos municípios mais carentes. O programa prevê, nesse primeiro momento, atender 105 mil pessoas, que seria a primeira fase. 70 mil na trilha de superação, com foco, então, na capacitação para entrar para o mercado de trabalho, e 35 mil na trilha de proteção social, que seria, então, esse público que está mais na zona de vulnerabilidade. Quem será, então, realmente beneficiado por esse programa? Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 759, que estejam inscritas no Cade Único, além, é claro, de quem já está no Bolsa Família e tem restrições para trabalhar, como é o caso de idosos, pessoas com baixa escolaridade ou até mesmo problemas físicos, poderão receber ainda R$ 150 a mais no prazo de 2 anos. Já quem tem o perfil para o mercado de trabalho terá um incentivo à capacitação, com planos individuais de emancipação e também autonomia. O programa funcionará a partir de busca ativa, então, é claro, a adesão dele vai depender da aceitação do próprio público. A iniciativa ainda não está em vigor, Evandro, mas dois anteprojetos já foram assinados pelo governador e agora serão encaminhados para a LESP. Trazendo um pouco mais essa perspectiva política que você falou, durante o evento de lançamento desse programa, estiveram presentes vários prefeitos de várias cidades aqui do estado de São Paulo, o que já dá a entender um apelo municipalista aí para um ano pré-eleitoral. Além do fato de que o presidente da LESP, André do Prado, do PL, já participou também e sinalizou o apoio da Assembleia na aprovação dos projetos, como que já vem acontecendo com outros tipos de projetos dentro da Assembleia. Apesar de negar, então, essa candidatura à presidência em 2026, Tarcísio se coloca aí com esse projeto. Houve essa comparação, inclusive, no próprio evento de lançamento, com relação ao Bolsa Família, visto que é um projeto que traz o nome de Lula e do PT junto dele, o que acaba fazendo com que o nome de Tarcísio vá um pouco mais além do que apenas as fronteiras do estado de São Paulo, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Valéria? Um abraço para você. Piperno, do teu ponto de vista, dá para comparar o Bolsa Família com esse programa lançado pelo governador Tarcísio? Eu acho que eles têm, sim, pontos em comum. Tem, digamos, uma proximidade, programática aí, O fato é que também trata-se de um programa de transferência de renda e auxílio aos mais fragilizados. Mas aí tem um outro componente que eu acho importantíssimo. É o governador Tarcísio conversando com um público que tradicionalmente é identificado ao PT, ao PSOL. Então... porque eu ia perguntar, somente o PT ou o governo Lula poderiam criar um programa de transferência de renda? Não. Qualquer político... Essa eu quero responder. Qualquer político de qualquer espectro poderia lançar um programa como esse, não é? Na raiz, o programa de transferência de renda foi idealizado pela Escola de Chicago, que é a escola mais liberal do planeta. Então,
lógico que pode ser a direita. Agora sim, agora de certa forma também, em termos de comunicação, acabou dando certo a estratégia, né? Porque toda vez que você fala em programa de renda, a quem as pessoas atrelam o programa de renda? Ao PT e ao governo Lula. Perfeito. Ou seja, de alguma forma, a maneira como eles comunicaram e construíram esse programa aqui no país funcionou e atrelou muito a eles. Agora, resta saber se essa iniciativa de Tarcísio de Freitas também teria algum tipo de cunho eleitoral futuro. O Zé Maria fala um negócio que é muito correto em relação a isso. O Bolsa Família deixou de ser um programa do PT, passou a ser um programa de Estado. Sim. Não tem mais dono. O governador Tarcísio, claro que ele percebe que isso, do ponto de vista eleitoral, é importante e também é óbvio que é mais importante ainda por auxiliar famílias muito fragilizadas. Então, o programa é bom. Ô Zé Maria Trindade, você acha que a gente está vigiando demais o Tarcísio como um futuro candidato à presidência? Então, tudo que ele fizer a partir de agora, a gente vai entender que tem cunho eleitoral? Ou, de fato, o governador está priorizando programas que possam também deixar o nome dele aqui no estado de São Paulo? Pois é, eu acho que o governador de São Paulo, por natureza, é visado no Brasil inteiro. É um governador de um estado que é a locomotiva do Brasil, que tem o maior parque industrial, o maior PIB do Brasil, exatamente o estado de São Paulo, né? Perde apenas para o PIB da Previdência, mas o maior orçamento do Brasil, é o orçamento do estado de São Paulo. Então, tudo que o governador de São Paulo fizer, ele será repercutido no Brasil inteiro. Isso aí. Mas no caso do Tarcísio é diferente, que insistem e há uma pressão aumentando para que ele seja candidato à presidência da República. Ele tem corretamente evitado essa possibilidade agora, né? E ele quer ser candidato à reeleição e é o que está na mesa. Depois é depois, né? Mas é esta a proposta. Sobre esse projeto, isso aí é tão polêmico que eu acompanhei o novo projeto de Bolsa Família e naquele debate lá, eu vi o relator, o deputado Marcelo Aro, mostrando que é o seguinte: todos os países têm lá a sua política social. Absolutamente todos. O país mais rico do mundo não tem uma isenção total de miseráveis, de moradores de rua, em situação de rua e assim por diante, né? Todos têm. E em todos os lugares há uma polêmica enorme sobre esse programa social, né? E há uma polêmica também sobre o que é essa linha da pobreza, né? Pelos organismos internacionais, $1 e $1,90, $2 per capita, né? Então, assim, o que os estados podem fazer? Complementar. Houve, no governo anterior de Lula, eles chamam golpe da caneta. Como é que é? A linha de pobreza era muito alta aqui no Brasil, mais alta do que os organismos internacionais. Então, assim, nas contas do Betinho, lá atrás, no governo do PSDB, eram 41 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria. E aí Lula entrou, acionou os programas sociais e reduziu isso ali para 30 milhões rápido. E aí a ideia, que foi até do Márcio Postman, que hoje é presidente do IBGE, chegou na orelha dele e falou: olha, nós estamos com um sarrafo muito alto, vamos reduzir. E aí reduziu o sarrafo, ou seja, o que é a linha da miséria. Com isso aí, ele tirou mais de 10 milhões da linha de miséria, sem acrescentar nenhum real. Só diminuiu o que é pobreza e o que é miséria. E a partir daí, ele viu o seguinte, que às vezes, dando a pessoa R$10, tira da linha da pobreza. Quer dizer, se a pessoa tem uma renda de R$1,80, mas a linha da pobreza é R$1,90, ele dá $10 e muda a vida da pessoa. Quer dizer, não muda muito, apenas tira dessa linha. Então, é isso aí que é chamado golpe da caneta, que na canetada você diminui o número de miseráveis, mas os miseráveis continuam sendo miseráveis e por diante. Então, veja o tamanho dessa polêmica. Sobre esse programa aí, o pessoal de Chicago acha assim, necessário um programa social, né? E eu vejo que uma obstinação de Eduardo Suplicy, o renda mínima dele, que na verdade o nome é imposto negativo, quer dizer, ele estabeleceu no programa dele, que é aquele programa insistente que nunca foi colocado em prática, que, nascendo no Brasil, todos teriam obrigatoriamente uma renda X,
que ele nunca falou e que seria calculado. Todo mundo. A partir dali, quem ganhasse mais pagaria imposto e zerava. Ou seja, se você recebe per capita uma renda maior, você paga de imposto e acaba eliminando essa. É a ideia de Chicago. E veja bem, insistida aqui por Eduardo Suplicy. Sobre o Bolsa Família, essa mágica que já existia, porque o PSDB distribuía aquelas cestas básicas, complicadésimas para distribuir, era uma operação de guerra, literal, porque o Exército, Marinha e Aeronáutica levavam essas cestas básicas, né, carésimas, compradas com superfaturamento e tal, para entregar nas mãos do eleitor. Entendiam lá os tucanos que entregando a cesta, o eleitor ficaria mais grato. E alertaram o Lula, se você adotar isso aí, o aposentado vai no banco, pega isso aí e não sabe quem deu. Apostaram e deu certo. Mas agora, me dizem os petistas, o termo é normalizaram, ou seja, isso aí já existe e pronto. Olha, Zé, você falou desse projeto aí do Eduardo Suplicy, né? Numa das entrevistas que ele participou conosco aqui no Direto ao Ponto, foi até engraçado porque ele chegou com um calhamaço de papel. Ele fala 2 horas. Ele fala 2 horas, você faz uma pergunta. E ele chegou com esse calhamaço. Aí eu falei assim, o senhor gostaria de ficar com esses documentos aqui durante a entrevista? Porque a gente coloca umas mesinhas desse tamanho do lado dos convidados, né? Ele falou, não, é para falar do meu projeto da renda. Eu falei, nossa, Suplicy, mas como é que nós vamos fazer? Olha o tamanho. Aí pegamos uma mesinha maior, um banquinho, e colocou para o Eduardo Suplicy falar do projeto da renda que ele levou para o presidente Lula, e o presidente Lula não quis acatar a época, o que deu um quiprocó, mas ele está lá, firme e forte, querendo que alguém, algum dia, ainda coloque em prática essa proposta dele. Fale, Gani. Olha só, Evandro, qual que é a ideia, né, de você dar a renda diretamente para a pessoa? Você tira o intermediário no meio, que é o Estado. Então, o Evandro, ele sabe fazer muito melhor com o dinheiro dele do que o Estado, né? Você sabe consumir melhor o seu dinheiro do que o Estado falando onde é que você tem que consumir. Fora que, quando você dá o dinheiro para o Estado te oferecer saúde, educação, etc., há problemas de má gestão, há problemas de corrupção. Então, a ideia da Universidade de Chicago é o seguinte, olha, eu dou dinheiro diretamente para você, você complementa a sua renda e daí você acessa saúde, você acessa educação. E cada um também tem a sua prioridade. A prioridade do Piperno é diferente da do Evandro, que é diferente da minha. Então, cada um tem a sua prioridade de consumo. Para um, pode ser que educação seja mais importante. Para o outro, pode ser que saúde seja mais importante. Para o outro, pode ser, sei lá, transporte. Então, essa é a ideia da Escola de Chicago. E há evidências empíricas que, de fato, políticas de transferência de renda direto tiram pessoas da pobreza. Agora, é claro que para você ter também essa política de transferência de renda, precisa ter crescimento econômico no país. Né? Senão, não tem o que distribuir. Arremate, Segré. Para ter transferência de renda, precisa de alguém que tenha renda, senão você não vai conseguir transferir nada para nenhum lugar. A melhor forma de tirar as pessoas da pobreza é a geração de emprego, não transferência de renda. O socialismo funciona tirando de quem tem para dar para quem não tem. O problema é que quando tem alguém não quer aportar mais e vai para outro lado, o socialismo acabou. Vamos ver o exemplo de Cuba. Cuba é perfeito para esse exemplo. Como não tem mais ninguém que aporta, a miséria está na rua. Agora, como que alguém num país que tem uma taxa de desemprego tão baixa como a brasileira tem mais de 50 milhões de pessoas tendo ajuda social? A ajuda social deveria ser feita para, num momento determinado da vida de alguma pessoa que está precisando, o Estado ajude por um curto determinado prazo e com uma contrapartida. O senhor não tem emprego? O que precisamos para que tenha emprego? Além da demanda da mão de obra, que você tenha uma habilidade, um estudo. Ok, então eu te ajudo como Estado, mas você tem que estudar. Não é teu filho só que vai na escola, não. Você tem que estudar. E em 6 meses eu te consigo um emprego. Se eu não conseguir um emprego, você pode continuar mais 6 meses. Mas se eu conseguir um emprego, você fala, não, eu tiro a tua ajuda social, porque isso não é ajuda social, é folgação. O cara está folgado. Temos gente no Bolsa Família que recebe há 25 anos ajuda social. Que ajuda social é essa? Esse é um puxadinho para continuar com um monte de gente que não quer trabalhar, mas que espera que outro que tem dê para ele que não tem e não quer ter.